Olá pessoal, eu me chamo Douglas, sou o técnico de segurança do trabalho da São Francisco Resgate e vou estar passando aqui para vocês um treinamento sobre os conceitos básicos da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Bem, no conteúdo programático, nós vamos estar falando sobre os assuntos de acidente de trabalho, organização da CIPA, segurança e saúde do trabalhador, investigação e análise de acidentes e classificação dos riscos ambientais. Vamos estar iniciando aqui falando sobre os conceitos básicos de acidente do trabalho. O acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesões corporal, perturbação funcional que cause a morte, perda, redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Bem, resumindo em outras palavras, esse tipo de acidente ele é todo imprevisto que acontece com um colaborador exercendo as suas atividades, né, que resulte em lesões, em perturbação funcional ao trabalhador e outros males também. Aqui nós vamos estar tratando sobre quais os tipos de acidentes de trabalho. Importante frisar, primeiramente, que eles se dividem em três categorias. São os típicos, atípicos e o de trajeto. Vamos falar sobre os acidentes típicos. Os acidentes típicos são os mais corriqueiros e acontecem durante a jornada de trabalho, enquanto o funcionário exerce a sua função. Bem, o acidente típico, ele é chamado de um acidente tradicional, né? É aquele que normalmente ele acontece exatamente no momento em que o colaborador ele está exercendo uma atividade profissional. Cabe ressaltar que nesse tipo de acidente típico é possível identificar alguns detalhes sobre a causa do acidente e características dos acidentes também. Exemplo, a data, o horário, né, o local, as condições do ambiente, as partes lesionadas da vítima. Esses tipos de acidentes, eles podem ocorrer de inúmeras formas, lógico, de acordo com as funções que o colaborador está desempenhando ali no seu ambiente de trabalho, né, voltado para a área de APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Eu vou citar aqui alguns exemplos que o colaborador ele está sujeito, né, a sofrer alguns tipos de acidentes nesse ambiente. Acidentes com corte, né, perfuração, que pode envolver ali o colaborador. Muitas das vezes, né, esses acidentes eles podem ocorrer por uma manipulação incorreta, de uma forma inadequada, os materiais perfuros cortantes, como agulha, catéter, bisturi, ampolas de vidro e outros materiais infectantes também. Cabe ressaltar a importância, né, de fazer o uso do equipamento de proteção individual e seguir os protocolos e as normas de segurança também, né? Outros tipos de acidente que a gente pode citar aqui como acidentes típicos que o colaborador está sujeito a sofrer são acidentes de lesões graves, que pode estar envolvendo aí algum tipo de equipamento, no caso, operando de uma forma incorreta ou manuseando esse equipamento de uma forma insegura. Vou citar aqui dois equipamentos que são equipamentos de alta periculosidade, é o desencarcerador e o motosserra. Então, a pessoa, de fato, ela tem que estar bem instruída, tem que estar bem segura, bem treinada, para ela poder, numa situação de uma ocorrência, poder estar manuseando esse tipo de equipamento aí. Outros tipos também de acidente típico, que a gente pode estar citando aqui, que não são tão graves, mas que trazem males, são tipos de quedas, tipos de entorse. Isso geralmente pode acontecer, exemplo, na cena do atendimento, a viatura pode estar estacionada num lugar e às vezes ali um lugar acidentado, um lugar que pode oferecer algum risco para o colaborador. Então, ao subir, ao descer viatura,
de uma forma precipitada, de uma forma desatenta, esses acidentes típicos eles podem ocorrer também. Outros tipos de acidentes que eles podem também acontecer são acidentes com escorações e relacionado a falhas também no procedimento técnico, isso já envolvendo, no caso, a cena do atendimento. Exemplo, um carro está ali e está num lugar de difícil acesso e precisa-se de fazer uma estabilização no veículo. Então, essa estabilização ela tem que seguir todas as normas de segurança para que então não ocorra nenhum tipo de acidente envolvendo essa parte aí que antecede até mesmo o desencarceramento no veículo. E acidente com lesões também no momento, na ação ali do atendimento à vítima. Isso pode ocorrer também no desencarceramento, no pranchamento, na retirada da vítima. Então, todos esses tipos de acidente típico, eles são muito comuns e cabe ressaltar que toda a atenção, toda a prevenção é sempre válida para que esses acidentes eles sejam evitados. Agora, falando sobre os acidentes atípicos, bem, esses tipos de acidentes, eles já são acidentes mais incomuns. Isso não quer dizer que eles não ocorram, mas são acidentes voltados para doenças ocupacionais. O que são essas doenças? São doenças do trabalho ou doenças profissionais. Geralmente é aquela doença que o colaborador ele pode desenvolver por causa do tipo de trabalho que ele realiza ou por causa de condições específicas no ambiente de trabalho. Abrindo um parênteses aqui, é muito comum na área de construção civil esse tipo de acidentes atípico. Exemplo, é um ambiente que tem muitos riscos físicos, temperatura, vibração, ruídos, iluminação. Então, a catarata. A catarata ela pode ser uma doença desenvolvida como uma doença ocupacional, que o soldador ele fica exposto à luz da solda e com o tempo ele pode estar ali desenvolvendo algum problema na sua visão, né? Mas assim, normalmente essas doenças elas não se sabe com exatidão, né? Quando que elas surgem, elas acontecem, né? A doença ela surge aos poucos e ela pode causar uma incapacidade para o trabalhador. Mas é importante também ressaltar e esclarecer que o fato do colaborador adoecer enquanto trabalha não quer dizer especificamente que ele teve uma doença relacionada ao trabalho, né? Existem tipos de doenças que são doenças fisiológicas, doenças degenerativas, que não envolve diretamente, não tem uma conexão ligada diretamente ao trabalho, né? Para ser uma doença ocupacional, é preciso que a doença tenha sido causada pelo trabalho que a pessoa exerce, né? A doença precisa, na verdade, ela precisa ter uma origem, né? E no trabalho ou na profissão da pessoa. Acidente de trajeto. Como o próprio nome diz, esse acidente de trabalho ocorre durante o percurso do empregado a caminho da sua empresa, ou seja, na ida ou na volta. Bem, o acidente de trajeto é quando o trabalhador está a caminho de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Não importa qual é o meio de locomoção que o colaborador ele vai utilizar. Ele pode ir de carro, ele pode ir de moto, ele pode ir com o veículo da empresa, ele pode ir com um veículo particular, de ônibus, de bicicleta a pé. O que importa para caracterizar um acidente de trajeto é que o acidente ele aconteça no trajeto do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. Um exemplo, o colaborador sofre um atropelamento no caminho para o trabalho, ou um acidente de moto ou de carro no caminho de volta para casa. É importante ressaltar também que existem alguns pontos que podem descaracterizar o acidente de trajeto. Quais são esses pontos? Quando o colaborador está ingressando na empresa, né, e os documentos de documentação, e os documentos de integração, existe um documento ali chamado croquis descritivo, né? E nesse documento é importante dizer que ele está detalhando os pontos de referência, as ruas, né,
todo o trajeto habitual que esse trabalhador irá fazer da casa para o trabalho, né? E é importante que, né, se Deus queira que não, mas se vier a acontecer algum incidente de trajeto, né, esse croquis ele serve tanto de respaldo para o colaborador, tanto para a empresa, para que seja apurado as causas do acidente, né? Então, se exceder um tempo habitual na realização desse percurso, né, além do tempo normal, né, isso pode ocorrer entre a parada entre os dois pontos, né? O acidente de trajeto, então, poderá ser descaracterizado, sendo de responsabilidade do acidentado e não da empresa, né? Qualquer pessoa, salvo, então, em jurisprudência, for decidido em contrário, né? Então, geralmente, quando não se tem, nesse tipo de acidente, não se tem um consenso entre o funcionário e o empregador, né? Geralmente isso se trata nesse âmbito judicial, né? Outros tipos de acidente aqui que nós vamos tratar aqui, ó. Acidentes fora do local de trabalho, né? Em cumprimento de ordem de serviço ou sob autorização da empresa. Geralmente são as viagens a serviço, sob também qualquer meio de locomoção. Tem que estar a serviço da empresa. Isso se caracteriza aí um acidente fora do local de trabalho. Acidentes por atos de terceiro. Esses acidentes aqui, eles não são tão comuns, mas eles podem ocorrer, né? E quando que ele ocorre? Quando outra pessoa provoca o acidente. Vamos dar um exemplo aqui, né? O colaborador está na cena do atendimento, chegou ali e o carro está num lugar acidentado e tem que ser feita a estabilização do veículo, com os calços, né, com as fitas, para que depois possa ser feita o desencarceramento e a extração da vítima, né? Então, o colaborador que ele ficar ali responsável por essa estabilização do veículo, é muito importante isso, porque se alguma ação ocorrer ali de forma inadequada, quando o médico né, o especialista da área estiver já dentro da viatura ali, fazendo os primeiros socorros, se o veículo, né, não estiver bem estabilizado, né, tanto o médico ele pode sofrer um acidente ali e piorar também a situação da vítima ali. Então, nesse caso, né, se o médico ali ele vier a sofrer algum acidente ali no interior do veículo, né, é um acidente por ato de terceiro. O que acontece é quando a vítima em si, ela não foi a causadora fundamental do acidente, e sim uma segunda pessoa, né? Então, ele pode ser tanto culposo, sem intenção, às vezes a pessoa por imprudência, por falta de procedimento correto, ou cabe ressaltar também que isso pode acontecer, não é normal, mas também ser doloso, quando há intenção, né? E há uma situação de uma ofensa física, uma ofensa verbal, sabotagem, enfim. Acidente por força maior. Também, né, um acidente muito difícil, né, de ocorrer, mas se ele está relacionado é porque já teve ocasiões que ocorreram, né, que são oriundos de fenômenos da natureza, incêndios, inundações, descartes elétricos, raios, desde que ocorra no horário de trabalho, certo?